Eu sou Pedro Tavares de Carvalho. Essa é a primeira avaliação de linguagem de programação. O tema que apresentarei será o paradigma funcional em linguagens e seus exemplos. O paradigma funcional parte do princípio da imutabilidade de dados e do conceito de funções como processos que possuem entrada e saída, porém que podem ser considerados como coisas em si só. Dentre funções de mais alta ordem, mônadas e funções puras, map, reduce e apply, modelagem de UI side effects, lazy evaluation, a programação funcional possui diversas ferramentas em seu cinto, e diversas linguagens exploram essas ferramentas de formas diferentes. Funções no paradigma funcional são tratadas como cidadãos de primeira classe, ou seja, possuem nomes, podem ser retornadas e passadas como parâmetros e assinalados a objetos. Isso traz a possibilidade da programação declarativa, que consiste em juntar peças e mostrar qual computação será efetuada, diferente de linguagens imperativas, onde passos são executados em sequência, em procedimentos que são chamados. O conceito de uma função de primeira ordem é a função em que a maioria de nós está acostumado, que toma como parâmetro valores e retorna valores. Funções de ordem maior são funções que recebem funções como argumento e ou retornam funções como seu valor. Um exemplo matemático de uma função de uma ordem maior seria o operador derivada, que toma uma função como parâmetro e tem como resultado a derivada da mesma, que é a outra função. Grande parte das linguagens modernas possuem diversas características de funções de alta ordem, como lambda functions em Python e C++, funções em JavaScript, closures em Rust e etc. Linguagens funcionais são divididas em dois grandes grupos, linguagens funcionais e linguagens puramente funcionais. Linguagens funcionais assimilam conceitos do paradigma funcional em seu arsenal, porém não só permitem os mesmos, possuindo a possibilidade de outros paradigmas. Linguagens desse ramo são, por exemplo, Rust, Golang, Clojure, JavaScript, etc. Por outro lado, linguagens puramente funcionais tratam todas as funções como funções puras, ou seja, que não possuem efeitos colaterais. Variáveis são realmente incógnitas e não podem ser reassinaladas, operações de entradas e saídas requerem uma modelagem especial, e estado é, também, modelado diferentemente. Exemplos de linguagens puramente funcionais são Haskell, Coq, Elm, etc. Em linguagens puramente funcionais, como todas as funções necessitam de ser puras, a modelagem de estado e efeitos colaterais como entrada e saída necessita de uma tipagem específica, chamada mônada. Uma mônada é um tipo genérico que abstrai efeitos colaterais com uma cobertura, em um plano computacional diferente. Esse conceito normalmente é a maior dificuldade de novos adeptos às linguagens puramente funcionais, dado que é um conceito abstrato e pouco específico, sendo aplicado em diversos pontos e englobado em conceitos de mais alto nível, o que traz uma ideia de complexidade e mistério grande a pessoas que não estão acostumadas com eles. Um dos conceitos mais importantes ao se programar em linguagens com paradigma funcional é o de composição, o que implica em construir coisas grandes a partir da combinação de diversas coisas menores. Conceitos como map, reduce, fold, recursão, casamento de padrões são extremamente utilizados e diversas vezes embutidos na linguagem do paradigma. O conceito de map, reduce e apply são conceitos aplicados a mônadas e listas e basicamente fazem computações no plano monádico, o que fazem aplicações a diversos estados possíveis criados pela mônada em questão. Por exemplo, na mônada lista, map f a aplica a função f a todos os elementos de A e retorna uma nova lista dos elementos transformados. Essas operações são tão comuns que em diversas linguagens existem syntax sugars para os mesmos, como por exemplo em Haskell, ou são implementadas na maioria dos tipos em que se aplicam, como em JavaScript com listas e Java com strings. Como a recursão é extremamente importante em linguagens funcionais, devido à impossibilidade de mudar o valor de uma variável, casamento de padrões traz uma facilidade maior na declaração de casos diferentes para a aplicação de uma função. Esse conceito é amplamente utilizado, está sendo incorporado a mais e mais linguagens atuais. Linguagens funcionais são vistas como linguagens ineficientes e lentas. Porém, com os avanços das linguagens, como a lazy evaluation, que avalia computações apenas quando necessárias, e a incorporação de conceitos funcionais em espectros de linguagens extremamente eficientes, como Rust, Golang e C++, o paradigma mais e mais entra para o mainstream da computação e se incorpora como uma forma eficiente, correta e eficaz, além de escalável, de se implementar sistemas completos, complexos e rápidos. Se você quiser saber mais sobre programação funcional, eu recomendo as palestras da NDC, em especial a palestra do Scott Walshing sobre Design Patterns em Programação Funcional. Recomendo também ler a Wiki de Haskell, que, além de conter a especificação completa da linguagem, possui diversos artigos sobre programação funcional em geral, com muitos detalhes e exemplos práticos. Deixarei o link de ambos na descrição. Obrigado pela atenção e um bom momento do dia
em que você estiver.